Amém. A paz do Senhor, os irmãos da igreja, a paz do Senhor, os irmãos que estão aí na internet. Mais um culto, uma quinta-feira da vitória, uma quinta-feira da comunhão, uma quinta-feira da bênção, amém? Glória a Deus. Nós vamos primeiro fazer uma oração para agradecer ao Senhor, né? Por esse dia maravilhoso, amém? Senhor amado, nós entramos na Tua presença, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e Te agradecemos por tudo, Pai. Te agradecemos pelos Teus feitos, Te agradecemos, Senhor, pela Tua tão maravilhosa comunhão no nosso meio, Senhor. Eu Te agradeço, Senhor, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus que jamais desiste dos seus. Senhor, nós Te pedimos perdão por todas as nossas transgressões, por todos os nossos pecados, pelo que falamos, pelo que pensamos, pelo que agimos, pelo que fizemos que não tenha sido da Tua vontade, Pai. Perdoa-nos, ó Pai, porque nós somos falhos, mas Tu és um Deus misericordioso, e são pelas Tuas misericórdias que nós não somos consumidos. Eu Te agradeço por tudo, Senhor, e Te peço, Pai, que me use na palavra, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo me usando, falando através da minha boca. Obrigada, Senhor. Eu Te agradeço por tudo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em Marcos 4, ler do versículo 35 até o 41. Amém? Que é Jesus acalma a tempestade. Amém? Quem não passa por tempestades, quem não passa por dificuldade, né, irmãos? Então, no 35 ele fala: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra banda. Que dia é aquele naquele dia? É no dia em que Jesus estava ensinando, estava pregando para uma grande multidão. Então já era tarde e Jesus falou: passemos para a outra banda. Jesus falou: passemos, porque ali ele estava garantindo, ele estava dando toda a certeza de que eles chegariam do outro lado, mesmo ele na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onisciência, ele já sabia o que ia acontecer. O que ia acontecer? Uma grande tempestade. Mas, irmãos, mas Jesus no barco, pode vir tempestade, pode vir tribulações, podem vir tristezas, pode vir escassez, irmãos. Mas Jesus no barco, nós estamos protegidos. Jesus nos barcos, nós nos tornamos resistentes. Em meio a todas essas tempestades, como eu falei, escassez, doenças, angústias, tristeza, Jesus sempre está no barco. Amém? Então ele estava falando, passemos, era uma ordem. Se ele falou passemos, porque ele já estava garantindo que do outro lado eles iam chegar. No 36 fala: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como ele estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Irmãos, reparem que uma multidão ficou em terra. Jesus estava falando para uma grande multidão. Uma grande multidão ficou em terra e muitas outras pessoas em barquinho os seguiam. Então, nós somos, amados, observados o tempo todo. Nós somos observados constantemente. Quais são as suas atitudes perante Deus? Quais são as suas atitudes perante a sociedade? Como eu disse, nós somos observados o tempo todo. Então, todas aquelas pessoas que estavam no barquinho, irmãos, eles iriam presenciar o que ia acontecer naquele barco no qual estavam os discípulos e Jesus. Então, todas aquelas pessoas que estavam em volta deles, eles iriam realmente presenciar todo o ocorrido. E no 37 fala: e levantou-se grande temporal de vento,
e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Irmãos, diante de tantas lutas, diante de tribulações, diante de dificuldades, as pessoas, elas veem Cristo em nós. Será que realmente nós estamos passando para as pessoas que realmente nós somos de Cristo? Cristo está em nós? Cristo vive em nós? Será, irmãos? Então, em meio à tempestade, como nós tratamos os nossos familiares, os nossos filhos, os nossos pais? Mulheres, como vocês tratam os seus maridos? Maridos, como vocês tratam as suas mulheres diante de tempestades? E os amigos? Como nós tratamos os amigos diante de tempestades? Como nós tratamos a igreja? Como nós tratamos os pastores diante da sociedade, diante de tempestades? Como nós tratamos as pessoas nas ruas? E como nos portamos em trânsito? No meio do trânsito, como nos portamos, irmãos? Então, irmão, nós temos que agir com prudência, nós temos que ser prudentes, nós temos que ter sabedoria, porque nós não estamos livres de tempestades. Essas tempestades, elas vêm, uma hora ou outra elas vêm. Então nós temos que ter sabedoria, nós temos que ter controle, irmãos, emocional. Muitas vezes, diante de tempestades, nós não temos paciência com ninguém, principalmente, eu falo muitas vezes às mães que estão ali sempre cuidando dos filhos, a maioria das vezes, é impaciente. Às vezes a criança quer saber de algo, você já manda a criança calar a boca. Às vezes, perante o seu marido, mulheres, perante o seu marido, você perde a paciência, facinho. Mas às vezes, o marido também perde a paciência, facinho com as mulheres. Mas às vezes lá fora nós temos toda a delicadeza do mundo com as outras pessoas de fora. E com as pessoas de casa, como nós somos, como nos portamos. Somos intolerantes? Somos impacientes? Então, irmão, nós temos que perceber todas essas coisas. Nós temos que ter muito cuidado quando vem uma tempestade. E a questão do perdão, irmãos, nós estamos perdoando. Às vezes alguém te faz algo e você já explode, e ali você derrama tudo, tudo que você está pensando naquele momento, você vai contra aquela pessoa, e de repente, aquela pessoa fica magoada com você muito tempo, você esquece, mas às vezes as pessoas que você magoa, a pessoa não esquece, irmãos, aquilo fica. Ou então, muitas vezes, pessoas que te magoaram, você não esquece, e você não perdoa. O que é que tem na Bíblia, irmão? Como é que é a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós verdadeiramente estamos perdoando os nossos inimigos? Ou alguém que te fez algo que não foi do teu agrado? Ou algo que te magoou, que te machucou? Você é capaz de perdoar? Cristo perdoou, irmãos. Quem somos nós? Nós não somos mais do que Cristo. Às vezes nós queremos fazer o papel de Deus, de julgadores. Você fez isso, você merece isso. É como se fosse olho por olho, dente por dente. Irmãos, já passou. Agora nós estamos vivendo um tempo de amor. Cristo amou a igreja, e assim Ele quer que nós amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. É difícil, irmãos, é difícil, não é fácil. Não é fácil você amar os seus inimigos, mas é um mandamento. Amai os vossos inimigos, porque a palavra de Deus mesmo fala, que proveito tem você amar os seus amigos? Que proveito tem? O Senhor quer ver você amar os seus inimigos. Amém? Então, irmãos, levantou-se grande temporal, de maneira que o barco já se enchia ali no 37. Então, a situação estava crítica, irmãos, a situação estava difícil. A situação ali estava incontrolável, porque o barco já se enchia. E no 38 fala, e Jesus estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo, mestre,
não se te dá que pereçamos? É como se ele estivesse falando assim: mestre, não te importa que morramos? Irmãos, naquele momento, os discípulos, eles se esqueceram quem era Jesus e de quem Jesus era filho, o Todo-Poderoso. Eles esqueceram o que Jesus poderia fazer em meio àquela tempestade. Se Jesus estava no barco, então algo iria acontecer sobrenatural. Pode ter certeza que quando Jesus está nas nossas vidas, o sobrenatural acontece. E ali, naquele momento, eles se esqueceram. Eles não tiveram fé. Eles se esqueceram completamente dos feitos, dos milagres do Senhor. O que Jesus já tinha feito e o que eles já tinham realmente já visto, presenciado. Eles se esqueceram de tudo aquilo. Chegou no momento da tempestade, eles se esqueceram de tudo. Há momentos da tempestade, irmãos, que nós esquecemos que somos até crentes. Nós não esquecemos até que cremos em Deus. Há tempestades em nossas vidas que são mais fortes do que a tua fé, a fé em Deus. Parece que a tempestade é muito maior do que o Deus que nós servimos. O nosso Deus é onipotente. Ele é todo poder. Ele faz todas as coisas. Ele faz o impossível acontecer. E há momentos que nós não cremos, que qualquer tempestade, qualquer vento nos derrubam. E isso não pode acontecer na vida de um cristão. Ou nós cremos ou nós não cremos, irmãos. Tempestades vêm, nos entristece sim, mas nós temos que crer naquele Deus que faz todas as coisas, que para Ele nada, absolutamente nada é impossível. Então, irmão, como eu disse anteriormente, nós somos observados constantemente. Eu fico imaginando que aquelas pessoas que estavam naqueles barquinhos que estavam ao redor, eles estavam se perguntando como que os discípulos estavam tão apavorados, irmãos, sendo que quem os acompanhava era Jesus. Então eles ficaram imaginando, se eles que estão com Jesus estão dessa forma, imagine nós vamos morrer, nós vamos perecer aqui. Imagine o desespero também daquelas pessoas que estavam observando eles. Irmão, nós somos observados pelos nossos familiares. Imagina aqueles familiares que não são crentes, que não são evangélicos, que não têm a mesma fé que é para termos, que nós. Às vezes, eles ficam nos observando quando nós estamos passando por aflições, por tribulações. Como nós vamos sair dessa? Se verdadeiramente nós cremos no Cristo. Eles estão nos observando. E às vezes você se desespera. E é no momento que você tem que mostrar a tua fé para eles. É no momento que eles têm que falar, eu estou passando por isso. No momento que você tem que falar, olha, eu estou passando por isso. Mas em nome de Jesus eu vou passar. Nós estamos sendo observados, irmãos. É lá no serviço. Você está sendo observada. É na sua casa. Você está sendo observada. É na rua você está sendo observado. Então, irmão, nós estamos sendo observados o tempo todo. Seja aonde andarmos. Nós temos que ser o quê? Luz em meio às trevas. Nós não temos que envergonhar o Evangelho. Nós não temos que envergonhar o nome de Jesus. E muitas vezes nós fazemos dessa forma. E muitas vezes, irmãos, nós agimos dessa forma, como os discípulos agiram, desesperados, aflitos, sem saber que quem estava conosco, sem saber que quem estava com eles era o próprio Jesus. E assim Ele está conosco o tempo todo, é o próprio Jesus que está conosco, irmãos. Então, conjecturando aqui aquela situação, irmãos, Jesus estava fazendo um teste com eles, eu conjecturando, Jesus fazendo um teste com eles, mas eles não foram aprovados naquela prova pela qual eles passavam. Eles não foram aprovados, irmãos. Quantas vezes nós somos reprovados, irmãos, por provas que estamos passando e que chega um certo tempo que nós envergonhamos o Senhor. E o Senhor está falando aqui o tempo todo, calma, eu estou contigo. O Senhor está conosco o tempo todo. Então, lá no 39, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te.
E o vento se aquietou e houve grande bonança. Irmãos, mais uma vez, Jesus estava mostrando aos discípulos que ele detinha poder sobre todas as coisas, até sobre a natureza, sobre a criação. Irmãos, bastou uma palavra do Senhor, de Jesus: cala-te, aquieta-te. É assim que o Senhor faz quando o inimigo vem contra as nossas vidas. O Senhor fala: cala-te, aquieta-te. O Senhor tem todo esse poder. Ou então o Senhor fala para cada um de nós: cala-te e aquieta-te, que eu sou o teu Deus. E às vezes nós queremos fazer o papel de Deus. Ah, Senhor, assim não deu certo, então eu vou fazer dessa forma. E o Senhor está falando: cala-te, aquieta-te. Eu sou teu Deus. E muitas vezes nós estamos querendo passar, como fala aí no mundo, os carros na frente do boi. E é quando dá errado. E quando dá errado, culpamos ainda quem? Deus. E ele estava falando: cala-te e aquieta-te. Irmãos, no 40, Jesus lhes disse: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Irmãos, ali foi um puxão de orelha que Jesus deu nos seus discípulos. Era como se Jesus estivesse dizendo: depois de tudo que vocês viram, depois de tantos milagres, milagres de cura, milagres de libertação, milagres de abundância, milagres de ressuscitamento, vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não creram que quando eu falei passemos para o outro lado, nós verdadeiramente vamos chegar no outro lado? Aonde está a fé de vocês? Aonde? Se eu falei passemos para o outro lado, nós vamos chegar no outro lado. Isso é eu conjecturando, irmãos. Imagino que Jesus deve ter falado ou pensado dessa forma. Cadê a fé de vocês? Muitas vezes, irmãos, cadê a nossa fé? Cadê a nossa fé quando vem uma doença? Cadê a nossa fé quando vem a escassez? Está aí agora, irmãos. Os caminhoneiros vão entrar em greve. Muitos já estão desesperados. Desesperados. Irmãos, cadê a nossa fé? É nessa hora que nós temos que colocar a nossa fé em Deus. Temos que fazer o nosso trabalho? Sim. Temos que estar de olho em tudo que está acontecendo? Sim, nós temos que estar de olho em tudo que está acontecendo. Mas muitas vezes nós estamos de olho e não crendo em nada. Simplesmente desesperados. Nós temos que ficar de olhos abertos, mas crendo de que o nosso Deus é conosco. O crente não tem que viver em crise. O crente tem que viver em Cristo. Amém, irmãos? No 41, eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, eles ficaram espantados. Eles ficaram atônicos de tanto poder e soberania de Jesus. Mas por que eles ficaram? Sendo que eles já tinham realmente visto, presenciado tantos feitos que o Senhor, que Jesus tinha feito ali diante deles. E eles ficaram espantados. Eles ainda não tinham certeza da onipotência do Mestre. Será que eles ainda não tinham certeza dessa onipotência do Mestre? Eles perguntaram: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmão, às vezes, nós nos portamos iguais aos discípulos. Nós não somos diferentes deles. E quem somos nós para julgar, né? Nós temos que pregar e falar do Senhor. Nós temos que ver que realmente, às vezes nós ficamos atônitos, às vezes nós ficamos espantados diante de tantos feitos que o Senhor faz. E o Senhor vai continuar fazendo, irmãos.
Nós vamos continuar espantados. E Ele está falando, eu sou contigo. Eu estou contigo. E estamos espantados e assustados pelos feitos que o Senhor faz. Isso para o Senhor é o normal. Mas às vezes isso para a gente é um espanto, torna-se um espanto. O Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor batiza com o Espírito Santo. Então o Senhor é Deus e nós ficamos espantados, assim como os discípulos. Irmãos, o nosso Deus, Ele não muda. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. E nunca vai mudar, irmãos. Então, Ele cura, Ele salva, Ele dá livramento, Ele acalma tempestades. E às vezes ainda nós duvidamos desse poder. Mas o nosso Deus, Ele não mudou. E não mudará até a eternidade, irmãos. O nosso Deus não mudará. Então, amados, mesmo que Ele pareça dormir no barco, mesmo que pareça que Ele esteja dormindo no barco, em meio aos problemas, em meio às tempestades, às vezes você fala, Senhor, será que Tu não está me ouvindo? Será, Senhor, que você não está me escutando? Senhor, será que você não está vendo este problema? Mesmo que o Senhor pareça estar dormindo, Ele tem todo o poder, irmãos, para acalmar toda a tempestade. E toda a tempestade interna. Que tempestade interna são essas? É o medo, é a angústia, é a ansiedade. Ele tem poder para acalmar esta ansiedade interna sua, esse medo, essa ansiedade, que são essas tempestades internas, perdoe, irmãs, tempestades internas. Ele tem todo o poder de curar, de te curar. Ele tem todo o poder de salvar alguém da sua família. Ele tem todo o poder de encher os teus celeiros, se você está num momento de escassez. Ele tem todo o poder de encher a tua fé. Se você está sem fé nessa hora, tenha fé que o nosso Deus é todo poderoso. Então Ele tem todo o poder de acalmar as tempestades externas também, irmãos. Doenças, problemas familiares. Ele tem todo o poder, problemas financeiros, problemas externos. Ele tem todo o poder, irmãos, acalma, aquieta, espera pelo Senhor. Não queira pegar o problema pelas mãos e tentar resolver só, você não vai conseguir. Você não vai conseguir resolver esse problema só. Coloque tudo nas mãos do Senhor e confie. Porque muita gente coloca nas mãos do Senhor, fala que confia, mas fica desesperado. Então, que fé é essa? Vamos confiar e se acalmar. Então, o Senhor acalma a tempestade. Então, para concluir, amados, as tempestades, elas são permitidas para fortalecer a confiança em Deus e revelar a sua soberania. Então, as tempestades vêm, irmãos, mas elas não vêm para te derrubar. As tempestades, elas vêm para nos fortalecer. Repara aí que nós saímos, sempre que nós saímos de um problema, nós saímos mais fortalecidos, na certeza de que o Senhor estava conosco. Então, toda vez quando você resolve um problema, pode ter certeza que o Senhor está aqui contigo, resolvendo por você. E o Senhor fala, essa causa não é sua, essa causa é minha. Então, coloque nas mãos do Senhor essa causa, a qual você está passando, esse problema pelo qual você está passando. Esse problema não é seu, esse problema é do Senhor. Coloque nas mãos dEle, coloque nas mãos do Senhor esse problema, que Ele vai resolver, amém? Então, irmãos, quando você sai de uma tempestade, fique certa de uma coisa, você sai bem mais fortalecido do que como você estava, amém? Porque antes das tempestades, você estava fraco.
fragilizado. Mas quando você passa por essa tempestade com Jesus no barco juntamente com você, você sai muito mais fortalecido. Amém? Glória a Deus. Então esta é a palavra de hoje e nós vamos agradecer ao Senhor, ao Espírito Santo por essa palavra maravilhosa. Amém? Senhor amado, eu te agradeço por essa palavra, Jesus. Senhor, essa palavra que veio diretamente do trono para cada um de nós. Senhor, é na hora da tempestade que nós temos que entregar tudo em tuas mãos. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a entregar tudo em tuas mãos. Porque eu sei, Senhor, que contigo nós somos mais do que vencedores e contigo nós somos fortalecidos. E eu te agradeço, Santo Espírito de Deus, pelo teu grande amor por cada um de nós. Amém? Muito obrigada. E eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, Senhor amado. Amém. Fique na santa paz de Deus.